Olá, amigos! Comecei o outro vlog exatamente desse jeito. Então, se você já assistiu esse outro vlog, não sei qual vai sair primeiro, mas vocês vão ver essa introdução que é igual. Mas, pela primeira vez, vou fazer 2 vlogs ao mesmo tempo. Vou gravar 2 vlogs ao mesmo tempo e Deus no comando. Hoje é sábado e eu decidi fazer esse vlog especial para vocês. Neste vlog, eu só vou ler fantasia e todas as fantasias são escritas e protagonizadas por pessoas pretas. Faz tempo que eu quero fazer isso, que eu estou pensando, enrolando, então veio aí. Como vocês sabem, é muito importante para mim representatividade. Eu sempre procuro, sempre tento enaltecer o máximo possível livros assim. E fantasia é o gênero da minha vida, então eu decidi juntar tudo isso nesse vlog para mostrar para vocês que existe sim histórias com diversidade, bem feitas, histórias super legais, que você pode acompanhar, que você deve acompanhar, inclusive. E espero que vocês gostem, espero que isso anime vocês para ler esses livros, para ler essas fantasias e para dar prioridade para esses autores. Eu vou mostrar aos poucos para vocês quais livros eu vou ler. Eu ainda não escolhi, na verdade. Mas o primeiro deles é o 100 Mil Reinos, de N.K. Jemisin. Já comecei a ler, estou na página 197. Eu já marquei bastante ele. Eu não sei se vai dar para vocês verem, porque é laranjinha, mas acho que sim, um pouquinho, né? Eu já marquei bastante ele. Esse daqui é o livro de fevereiro do Clubinho Fantástico. Estou lendo antes da escolha da Letícia. Amo N.K. Jemisin, amo N.K. Jemisin. Inclusive, rio bastante quando escuto pessoas falando que quase ninguém fala sobre dessa autora. Ai, meu Deus. Não é que quase ninguém fala, é que vocês procuram nos mesmos lugares, né? Então, aí fica difícil mesmo. Eu tenho uma resenha de A Quinta Estação, ó, bem antiga, tá? Porque amo N.K. Jemisin e faz muito tempo que eu leio ela. Os 100 Mil Reinos é esse novo livro dela, lançado pela Galera Record. Odeio esta capa, odeio esta capa. Nada contra a ilustração, é uma ilustração bonita, mas ela dá uma impressão de que esse livro é YA. E ele não é. Tá, a protagonista tem 19 anos, talvez seja por isso, mas assim, gente, não é um YA, na minha opinião, tá? Não é um YA. Ele não é um livro que trata de assuntos YA, ele é uma alta fantasia e ele tem muitas questões adultas, tá? Então eu não recomendaria ele no YA. N.K. Jemisin é sempre uma aventura. É uma autora que você precisa se esforçar. Esse daqui é mais tranquilo do que a trilogia da Terra Partida, 100%. Só que ainda assim você precisa se esforçar, tá? As coisas não são dadas de bandeja, você precisa estar presente nesse livro, entendendo, tentando entender ao máximo o que tá rolando. Eu tô achando maravilhoso. É uma mitologia muito, muito, muito legal. Eu vou falar mais detalhadamente para vocês quando eu ler, quando eu terminar. Daí eu conto mais detalhes para vocês. Essa é só uma introdução desse primeiro que eu tô mostrando. Eu falei que eu não sabia qual ainda eu ia ler aqui nesse vlog. Mas eu já tenho, assim, uma segunda opção. Vou mostrar pra vocês. Lendários, da Tracy Dion. Olha como essa capa é perfeita. Tá vendo? Eu não tenho problemas com ilustração. Mas eu acho que essa ilustração, por exemplo, combina com o livro, sabe? Não é o caso de N.K. Jemisin. Bom, eu só sei que esse livro é baseado nos rolês do Arthur, na Távola Redonda, né? Esses negócios assim. E é isso, entendeu? Eu sei que Igor ama, que Suelen ama, que Gabs ama. Então, assim, já está no topo da minha lista. Eu já estou com altas expectativas. E quando eu for lendo, eu venho contar pra vocês mais depois também, tá? Escrito e protagonizado por uma pessoa preta também, como eu falei pra vocês. Esse daqui é mais maiorzinho do que eu acho que o da N.K. Jemisin. Ele tem 500 e poucas páginas. Eu ainda não comecei nada, não li nenhuma página. Então eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou lendo. Acho que talvez eu termine o da N.K. Jemisin antes de começar, não sei. Não sei quanto tempo vai durar esse vlog, quanto tempo ele vai demorar. Porque eu vou ler esses livros, né, intercalados. É isso, espero muito que vocês curtam esse formato de falar só de um gênero específico num vlog inteiro. Uma coisa mais nichada, né? Fantasia, escrita e protagonizada por pessoas pretas. Me digam aí se vocês curtem essa ideia, porque eu estou pensando em fazer de outro gênero, se vocês gostarem. E é isso, essas são as 2 leituras por enquanto. E se eu escolher outras, eu vou gravando aí pedacinhos e mostro pra vocês.
E aí, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é terça-feira. Tá um calor... Eu não consigo nem descrever pra vocês. Então vai ser impossível pra mim gravar sem o ventilador ligado. Eu espero que não fique tanto barulho assim pra vocês. Mas se tiver aí um ruído, alguma coisa, é por causa disso, tá? Tá muito quente, muito quente. E é isso, tá? Fim de tarde já. Domingo terminei o 100 Mil Reinos de N.K. Jemisin, então nós vamos conversar sobre ele agora. Ele tá bem marcadinho. Acho que eu vou gravar mais de perto pra vocês verem as marcações. E eu pensei que eu não ia ler ele tão rápido assim, sabe? Mas eu li, porque ele foi tudo pra mim. E um dos motivos por quais eu estou fazendo esse vlog especial falando só sobre livros de fantasia escrito e protagonizados por pessoas pretas é para tentar mostrar para vocês o que eu mais amo nesses livros, fora fantasia. É óbvio que eu amo fantasia, leio por causa disso. Mas esses livros têm tantas camadas falando sobre raça, assuntos que batem tanto comigo, que batem tanto com a nossa sociedade hoje em dia, que eu acho incrível, sabe? Eu acho que isso eleva o livro mais ainda. E eles são tudo pra mim. Eles são tudo pra mim por causa desses detalhes, dessas coisas que tocam a gente. Então, vou tentar falar sobre os 100 Mil Reinos pra vocês, pois é difícil falar de N.K. Jemisin, tá? A primeira coisa que eu quero dizer é que se você nunca leu N.K. Jemisin, fica aí um pouco preocupado porque ouviu falar aí sobre a Quinta Estação, né? A trilogia da Terra Partida, sabe que é um pouco difícil. Eu digo pra vocês começarem com 100 Mil Reinos. 100 Mil Reinos é tranquilo, assim. Você já vai conseguir sentir vibe N.K. Jemisin, mas ainda assim é tranquilo comparado à Quinta Estação. Então a nossa protagonista se chama Iene. Ela vive distante aí dos poderosos Arameri, que é quem comanda essa nossa sociedade. Só que a mãe dela era uma Arameri e em algum momento ela sofreu uma morte misteriosa. Como a mãe dela faleceu e ela tem muitos pensamentos sobre isso e tudo mais, mas ela não faz nada até o momento que ela é chamada para a cidade Céu, que é onde mora os Arameres, inclusive o avô dela. Quando ela chega nessa cidade, ela descobre que o avô quer que ela seja a próxima herdeira. Ela não tem nem 20 anos, ela tem 19 anos, quer que ele seja a próxima herdeira. Ela acaba se envolvendo numa trama política gigantesca e ela segue nessa trama porque ela precisa descobrir o que aconteceu com a mãe dela, quem era a mãe dela, os detalhes de quem era a mãe dela que ela não conhecia. Mas para conquistar aí essa soberania, esse trono dos 100 Mil Reinos, né, lá na cidade Céu, ela vai ter que passar por uma disputa. Ela vai ter que lutar com outras duas pessoas que estão querendo esse trono, que são seus dois primos. Eu amei a Iene, tá? Ela é uma protagonista foda. Ela tem aí os seus 19 anos, mas ela já é chefe da tribo dela, os Dar. Eles aprendem desde cedo, ela foi criada para ser chefe, ela aprende desde cedo. E os Dar são uma sociedade matriarcal, tá? As mulheres comandam, as mulheres estão no poder, as mulheres lutam. Inclusive, tem um momento do livro que eles precisam se defender e elas chamam alguns homens, e isso é considerado uma desonra. Quer dizer que elas estão extremamente desesperadas, porque os homens não lutam, não têm poder, as mulheres que comandam. Então, a Iene foi criada para ser essa chefe do povo dela. Então, quando ela chega na Cidade do Céu, ela não é uma protagonista passiva. Ela não é uma protagonista que não sabe muito bem o que está acontecendo. Não, ela já é, vida louca, meus queridos. Ela já entende o que está acontecendo, ela já se preocupa sobre as tramas políticas que estão acontecendo, ela presta atenção, ela escuta, ela aprende rápido. Então ela é uma protagonista muito, muito legal. Fiquei um pouco preocupada por ela ter 19 anos. Eu sabia que era um livro adulto e eu sabia que a gente não teria, assim, questões de adolescente. Porque ela já não é mais adolescente, na verdade, né? Mas eu ainda fiquei assim meio... ela é bem nova, né? Mas, na verdade, ela é muito, muito, muito à frente de tudo. E eu amei acompanhar tudo sobre ela. E daí, fora a Iene, que é super legal, vou começar a fazer sombra porque tá baixando o sol. Que é 6h15 agora. Fora a Iene, que é super legal, a gente tem esse mundo dos 100 Mil Reinos, que é incrível.
Nesse lugar, né, na cidade chamada Céu, existem deuses. A gente vai descobrindo aos poucos sobre eles, tá? Aí a gente vai sentir o estilo N.K. Jemisin de contar histórias. Então não tem uma linha do tempo linear. A gente tem muitas quebras dessa narrativa. Então a gente tem ela conversando com ela mesma, a gente tem ela relembrando algumas coisas do passado dela e a gente tem ela contando o que está acontecendo no momento. Então começa a ficar um pouco confuso. Eu achei não tão confuso assim, talvez porque eu já tenha lido a autora e eu já sabia mais ou menos, mas ainda assim dá para você pegar, conforme você vai lendo, você vai pegando e você vai entendendo com quem ela tá conversando, talvez, e como que tá funcionando essa narrativa. Então, a gente vai descobrir aos poucos sobre esses deuses. Existiam 3 deuses e eles tretaram, tá? E daí um deles saiu vitorioso, o Itempas. E ele que comanda agora o rolê, entendeu? Todo mundo adora apenas esse deus. Antes adoravam esses 3, mas agora adoram apenas esse deus Itempas. E todo o resto é um sacrilégio, é errado. E só o Itempas que existe. Aí a gente já começa a pegar um rolê muito interessante sobre religião e de como um povo se tornou soberano e esse povo se impôs em todos os 100, nos 100 mil reinos inteiros. Então existia os Arameri se tornaram poderosos e daí a língua deles se tornou a principal e o deus deles se tornaram os principais. Então antes existiam orações, existiam templos para esses 3 deuses. Agora isso é proibido. E isso é muito, muito, muito legal, tá? Isso é muito legal. Gente, e daí tinha esses 3 deuses principais e tem alguns outros deuses. E esses deuses que perderam para o Itempas foram escravizados. Então agora eles estão ali vivendo com os humanos, presos num corpo humano. E a Iene, quando chega lá, começa a conversar com eles, começa a entender como eles são tratados e começa a perceber que talvez tenha mais coisas nessa história que ela não sabe. O primeiro deus que a gente conhece e que a Iene conhece também chama Narrador, conhecido como Senhor da Noite. Ignore a pronúncia, tá, gente? Não sei se é assim. Conhecido como Senhor da Noite. A gente conhece porque ele tenta matar ela. Ele é escravizado ali e tudo que, assim, esse reino é dividido em castas, em categorias. Então tem o meio sangue, tem o sangue completo e essas pessoas de sangue completo, né? Apenas essas conseguem comandar esses deuses. Então tudo que é dito a eles, né, é ordenado a eles, precisa ser feito. Eles não conseguem falar não. Você precisa prestar atenção no que você ordena, porque eles podem achar brechas, mas se você ordenar de forma correta, eles têm que fazer. Então quando ela chega lá, nessa disputa, né, tem esses 2 primos que estão querendo o reino, ela chega lá uma completa desconhecida, uma selvagem, ela já tem o primeiro embate com um desses primos. E essa prima manda o Narrador matar ela. Depois a gente descobre que não foi exatamente essas palavras que foi dito e tudo mais, mas aí eles se conhecem e a gente conhece os outros deuses também. E é aí que a nossa narrativa começa a tomar forma. Os deuses são tudo pra mim. São tudo pra mim, tá? Gosto muito do Narrador. Esse livro tem romance, o que pra mim é 10 de 10, tá? Tem que ter romance, vocês sabem. Então ele tem romance. Eu gosto de como os deuses são inteligentes, sabe? Eles têm muita coisa pra contar, mas eles não podem. E eles são escravizados. E as coisas horríveis que são feitas a eles é terrível. É terrível você ver como as pessoas acham que elas têm o direito de mandar numa pessoa assim, de ser responsável pela vida dela, pela dor dela, pelo sorriso dela. É muito louco acompanhar isso, é muito louco ver isso. E a gente vê pelo lado dos deuses. Então eu gosto muito deles. Eu gosto muito de como foi construída a relação deles com a Iene. Ela vai aprendendo com eles, mas também ela é distante, ela sabe o perigo que ela corre, ela quer entender o que está acontecendo sem tomar lados, antes de tomar lados, na verdade. E eu gostei muito da gente ter um rolê maior do que simplesmente quem ficará com o trono.
o rolê dos deuses e o que está acontecendo nessa cidade, por que eles são escravizados, quem foram os 3 deuses, o que realmente aconteceu é maior, né? Corre paralelo a esse reino, muitas tramas políticas são feitas em cima desse trono, mas é mais do que isso a história. A Yennefer é uma personagem preta, né? E os Arameri, eles são brancos. A mãe dela era branca. Então ela é recebida de uma forma muito estranha no céu. No céu. Na cidade céu. Porque as pessoas consideram os Dar selvagens. A forma que eles escolhem viver, a forma como as mulheres comandam, eles consideram selvagens. Tudo que não é Arameri é ruim. Tudo que não é Arameri não é puro e não é bom o suficiente, sabe? Então, muitas vezes, ela se pega pensando, como que essas pessoas estão me vendo, né? Deve ser difícil para elas uma pessoa com a minha pele, vindo de onde eu veio, talvez prestes a comandar os 100 mil reinos. Como que eles vão se sentir? É muito sutil a forma como a Jameson conta isso, mas eu peguei, assim, na hora, nas primeiras frases, nas formas como as pessoas olham de lado para ela, na forma como as pessoas não conversam com ela, sabe? Mesmo ela chegando lá para ter essa posição de poder, as pessoas ainda não tratam ela como elas tratam os outros Arameri. Eu adoro também a forma de como ela cria relações amorosas aqui dentro desse livro. Ela criou deuses bissexuais. Ela criou deuses que, na verdade, não se identificam necessariamente com um gênero. Ela falou de forma muito natural sobre o amor e sobre como existem diferentes camadas e formas de amar. Eu amo que a Yennefer tem orgulho do povo Dar. Ela tem orgulho de onde ela vem, do que ela é. Tanto que ela não quer ser uma Arameri, ela não quer ser esse povo que é conhecido por ser frio, sabe? Por ser calculista. Ela não quer ser uma Arameri. Ela gosta de ser uma Dar, ela se orgulha disso, ela quer salvar o povo dela. Ela precisa trabalhar para isso, porque o povo dela começa a ser ameaçado, já que agora ela tem essa posição de poder. Então a gente tem uma grande parte política sobre isso. Mas ela também quer entender qual é o papel dela realmente, por que o vô dela chamou realmente, o que aconteceu com a mãe dela, por que a mãe dela foi assassinada, como. Foi um grande escândalo quando a mãe dela abriu mão do trono para casar com o pai dela, para morar distante com os Dar. A gente vai descobrindo aos poucos que também ela nunca foi muito bem recebida nos Dar. Demorou bastante para as pessoas terem um pouco de confiança nela. Ela descobre mais sobre a mãe andando e conversando no palácio, e quanto isso é importante para ela, quanto é importante para ela entender as suas raízes, entender aquela pessoa que foi tão importante na vida dela e como isso moldou quem ela é hoje. Não é uma fantasia com um sistema de magia complexo e com muitas coisas acontecendo, como é a Quinta Estação, por exemplo, para mim. Mas é um livro que tem esses detalhes de sexualidade, de raça, de poder e de mulheres no comando. E é um livro que você não consegue parar de ler, porque é maravilhosa a escrita da Jameson. Você fica envolvido com o que está acontecendo, com as várias tramas que estão rolando, com o que pode estar sendo construído nessa história. E é muito, muito legal como as coisas se juntam, como os pedacinhos vão se juntando aos poucos, e principalmente no final. Eu peguei mais ou menos para onde essa história estava indo, mas ainda tive coisas que me surpreenderam. Mas eu não vejo problemas em eu ter entendido o que estava rolando na trama e não me surpreendido, porque o livro inteiro já tinha sido maravilhoso para mim quando eu cheguei no final. Eu já tinha pegado muitos detalhes e muitas coisas que me tocaram, e para mim isso já tinha valido a pena. A Guerra dos Deuses, esse povo que tem todo o poder que existe e esse monopólio de poder e esse monopólio sobre os 100 mil reinos, e os outros que são deixados de lado, povos que precisam lutar, povos que estão entrando em guerra, povos que têm dificuldade de comer, enquanto os Arameri estão completamente no alto, literalmente, na cidade céu, apenas desfrutando do poder que eles têm. É um livro maravilhoso, rico em detalhes, como Jameson sempre é, com muitas coisas para você pegar nas entrelinhas, uma fantasia maravilhosa, um romance super legal, personagens que você se apega, que te cativam e que você torce para eles.
Então, fica aqui essa primeira recomendação. Valeu muito a pena. É um livro 5 estrelas. Em janeiro eu tô de parabéns. Só lendo livros muito bons, 5 estrelas. Esse daqui é o primeiro deles. Eu falei muito, nós já temos mais de meia hora de bruto e esse é apenas o primeiro livro, porque eu não tenho limites. É isso, tá? Eu não vou. Esse nem vai ser um vlog que eu vou ficar falando muito, que eu vou ficar mostrando muito dia a dia, eu acho. Vai ser um vlog onde eu vou falar mais mesmo, pra não ficar tão grande e pra mostrar pra vocês com o máximo de detalhe possível esses livros, pra que eles sejam mais comentados e mais lidos, tá? Então, essa foi a N.K. James. Espero que tenha dado pra entender como esse livro é incrível, maravilhoso. Leiam, vamos conversar sobre. E é isso. A gente se vê. E aí, gente? Hoje é segunda-feira. Tenho um pequeno unboxing pra fazer. Tá com muito unboxing esse vlog, né? Vai ser um unboxing pra cada vlog, uma caixinha pra cada vlog. São 2 caixinhas. Essa daqui que eu tô abrindo é do surto do cupom ainda. Ó. Tirar do plástico. Qual que é o rolê desse livro? Fiquei muito feliz de ele ter vindo nesse rolê aí dos cupons, porque esse é um livro que eu quero ler há muito tempo, tá? Desde quando eu ouvi falar dele lá fora, eu coloquei ele na minha lista e, putz, eu queria muito ler ele, gente, muito mesmo. Mas, quando ele veio pra cá, eu ouvi alguns comentários meio pá e tal. E, nossa, como ele é bonito. E daí eu fiquei meio pensativa se eu comprava ou não. Então, que bom que ele veio. Esse daqui é O Ano das Bruxas, da Alex Henderson. Eu amo livros de bruxa. Nossa, eu amo livros de bruxa, gente. Bruxas e vampiros, acho que são os meus favoritos, assim. Gosto muito. E desde quando eu ouvi falar, como eu disse pra vocês, eu coloquei ele na lista, mas daí fiquei pensando se eu comprava ou não. Aí finalmente a Darkside falou que ele ia vir, né? É tudo bonito, né? O projeto gráfico da Darkside é sempre muito bonito. Ó. Esse daqui aparentemente é o último que veio pelo rolê dos cupons. Mas quem sabe, né? Deus no comando. Se vier mais coisa, mostro nos vlogs também. Bom dia, hoje é segunda-feira. Eu estou me arrumando para ir trabalhar no escritório. Com lágrima nos olhos. Então, vou fazer esse update antes de ir. Tô aqui com minha caneca de cafezinho. Agora é tipo 6 e pouco da manhã. E eu terminei Lendários. Tá todo marcadinho. E eu vou conversar com vocês agora sobre ele. Bom, Lendários é a história. Acho que vai ficar meio paisse a iluminação, porque eu não vou ligar a luz artificial e tá nublado. Lendários é a história da Bri. A Bri perdeu a mãe não faz muito tempo e ela tá tentando lidar com isso ainda. Ela foi pra faculdade, na verdade não é bem uma faculdade, é uma pré-faculdade. Algo desse tipo, o Igor me explicou, mas eu já não lembro muito bem. Mas é uma... Mel, por favor, sem comer o microfone. Gato, sai! É uma pré-faculdade, ela tem 16 anos. E quando ela chega nessa faculdade, ela começa a perceber que a mãe dela escondia algumas coisas. A mãe dela estudou nessa mesma faculdade, inclusive não queria que ela fosse para essa faculdade. E ela, quando ela chega lá na faculdade, ela se envolve aí em coisas estranhas, entendeu? Vê um menino fazendo umas coisas estranhas, uns poderes, uns fogo, um negócio, né? E ela decide seguir esse cara e isso leva ela a conhecer os Cavaleiros da Távola Redonda. Esse pessoal que protege o mundo contra demônios. Então, numa sucessão de coisas, ela descobre que a mãe dela estava envolvida com esses cavaleiros, que a mãe dela conhecia isso que acontecia. E ela decide entrar nessa ordem, né? Você precisa passar por vários testes para entrar nessa ordem.
E ela decide se aventurar por isso, pra ela tentar descobrir o que aconteceu com a mãe dela. Porque o que ela achava que era um acidente, talvez não seja um acidente. E ela precisa saber o que aconteceu. A Bri é uma personagem que tá sofrendo muito num luto profundo que ela não consegue sair. Ela não consegue conversar com ninguém. Ela não tá sabendo lidar com esse luto, né? Com esse fato de que ela perdeu a mãe dela. Então ela tem muita raiva. Ela é uma adolescente e além disso ela tá sofrendo por luto. Então ela é uma personagem que me irritou muitas vezes. Porque eu não tenho paciência com adolescentes, né? YA-fóbica. É muito difícil eu ler o YA exatamente por causa disso. Mas eu sempre me aventuro, sempre tento, ainda mais quando é uma fantasia com representatividade. E daí, ela me irritou algumas vezes porque ela fica muito brava e a primeira coisa, a primeira reação dela é a raiva, a primeira reação dela é a negação. Ela bate de frente com tudo, ela não sabe escutar, tudo ela questiona, tudo ela é sarcástica, ela tem muitas questões. Só que, ao mesmo tempo que ela me irritou, eu procurei entender o motivo, né? Além dela ter 16 anos, o luto é realmente uma coisa muito presente na vida dela. Ela ergueu uma barreira dentro dela, então ela não viveu esse luto. Ela ergueu essa barreira e daí ela não consegue aceitar o que aconteceu. E quando ela encontra esse pessoal da Távola Redonda e ela descobre que a mãe dela estava envolvida, aí que ela não acessa mesmo isso que aconteceu, entendeu? Ela foca em descobrir o que aconteceu com a mãe dela, porque ela tem certeza que não foi um acidente. Nesse mundo aí da Távola Redonda, ela conhece o Nick e o Selvin, que são dois caras que vão ser muito importantes aí pra vida dela e pra esse caminho que ela tá seguindo. Assim, eu acho que esse livro, ele é tão importante e o final dele é tão legal por N motivos, tá? Mesmo a Bri sendo uma adolescente que pode ter me irritado às vezes, e mesmo sendo um livro que vai falar sobre as lendas de Arthur novamente, né? Ainda assim, mesmo ele sendo clichê, mesmo ele acontecendo coisas que acontecem na maioria dos livros, ele é uma preciosidade. Por quê? Porque a gente precisa ocupar espaços que já existem. Então é por isso que é importante quando anunciam a Pequena Sereia Preta. Porque a gente sempre cresceu vendo a Pequena Sereia e a gente nunca se imaginou nesses lugares. Então, as pessoas que estão vindo agora vão continuar assistindo a Pequena Sereia. A diferença é que agora elas vão poder se ver. Então é importante que a gente se veja nas lendas de Arthur, por exemplo, que a gente tenha essa oportunidade. E aqui a gente vê isso acontecer. Eu acho muito importante e válido que a gente crie histórias novas, como, por exemplo, Filhos de Sangue e Osso, que é uma coisa totalmente nova. Mas é muito importante que a gente ocupe lugares que já existem, tá? Alguns lugares não são para nós, não são feitos pra gente ser ocupados, são feitos para serem destruídos. Mas alguns são feitos pra gente ocupar, como histórias e outras coisas que as pessoas amam falar no Twitter que estão estragou a minha infância, Senhor dos Anéis tem preto, isso não existe. O que não existe é Senhor dos Anéis, né? Então eu acho importante a gente ocupar esses espaços e eu acho que a Tracy Deonn faz isso muito bem nesse livro. Eu vou gravar de perto para vocês, mas o meu sistema de post-it nesse livro foi o seguinte. Eu coloquei azul em todas as partes que tinha enredo importante, coisas que eu queria lembrar, explicações de como funciona o sistema e tudo mais. E os post-its rosa são sobre racismo. Todas as vezes que a Bri sofreu racismo, indiretamente ou diretamente. Todas as vezes em que alguma pessoa falou alguma coisa para ela, ou ela se tocou do ambiente que ela estava. Então isso faz o livro ser tão bom para mim. E essa é a diferença de ele estar aqui nesse vlog especial. Essa é a diferença de quando eu falo para vocês que um livro protagonizado, escrito por uma pessoa preta, tem coisas diferenciadas que vale a pena você entender e que vale a pena você ler. A Bri cai de paraquedas
nessa tábua redonda que já tem muitos anos, muitas gerações. E é um rolê de pessoas brancas, de pessoas ricas, que foram crescendo ao longo dos anos e que estão acostumadas a ter poder. E ela chega como uma intrusa e ela se torna importante para uma das pessoas mais importantes ali, que é o Nick. E isso causa muito. Então, as pessoas falam do cabelo, as pessoas acham que ela está ali para trabalhar. Tem uma hora que ela está ali com o Nick e chega uma mulher e entrega um guarda-chuva para ela e fala, guarda. E a primeira coisa que as pessoas associam é que ela está ali para servir, sabe? E isso é uma coisa muito louca, assim. Tem um momento que ela chega num ambiente e ela percebe que ela é a única preta. E que todas as outras pessoas pretas estão servindo. Todos os garçons, todas as pessoas que estão trabalhando são pretas. E todas as pessoas que estão se divertindo são brancas. Essa é uma sensação que eu já tive e da qual bate forte, tá? Da qual você nunca mais esquece. A partir do momento que você se torna consciente racialmente, você não consegue desver as coisas. E eu já cheguei em ambientes assim, onde tava todo mundo se divertindo, brancos, e todo mundo servindo era pretos. E eu me questionei do ambiente que eu estava, se eu precisava estar naquele ambiente, e por que isso acontece, sabe? Por que essas partes esses cargos de servir é sempre nosso. É como se fosse uma coisa que a gente merecesse e devesse ser grato apenas por isso. A Bri quebra barreiras, sabe? Ela deixa as pessoas desconfortáveis, porque ela é uma pessoa preta que é consciente racialmente. Então, ela questiona, ela fala. Tem uma parte que, eu não vou dar spoiler, mas uma pessoa fala pra ela, a gente vai levar em consideração isso só por causa de um erro. E ela fala, um erro? 300 anos de escravidão você considera como um erro? E ela deixa todo mundo quieto, porque ela fala, sabe? Ela não tem medo de falar. Como as pessoas relam no cabelo dela, como se ela não fosse nada, ela fala, por que você tá mexendo no meu cabelo? O que te dá o direito de ficar mexendo no meu cabelo? Por que você acha que você tem que fazer isso? E muitas vezes eu fiquei tipo, nossa, Bri, calma. Mas, cara, eu acho foda ela ter esse negócio de se impor. Eu provavelmente não faria isso. Eu provavelmente não faria pra pessoa, para de mexer no meu cabelo. Porque, mesmo que agora eu seja consciente, essa consciência veio há poucos anos. E eu ainda fico quieta em muitos lugares e situações. E a Bri não faz isso. Ela não fica quieta. Ela deixa as pessoas desconfortáveis, ela faz as pessoas perceberem o lugar delas de privilégio. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E junto disso, tem o rolê da fantasia, que é muito interessante. Por mais que essa seja a lenda de Arthur e que a gente tem esses Cavaleiros da Távola Redonda, tem muitas coisas nesse livro, sabe? A Tracy, ela trouxe coisas novas e ela seguiu por caminhos novos, ela não se apoia totalmente nas lendas de Arthur. Então, ao mesmo tempo que a gente ocupou espaços, a gente trouxe coisas novas. E isso é muito legal. Aqui a gente tem uma magia de raiz que chama, que tem a ver com os nossos antepassados. E ai, como isso é legal. Como isso é legal, gente. Abrir acessa essa magia conversando com os antepassados delas. Pessoas que sofreram ali no sul, morrendo e sendo escravizadas. É importante que ela acesse essa magia, ela pede para acessar essa magia, ela aprende sobre isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito interessante ver quando ela se abre para isso, sabe? A gente tem um longo caminho nesse livro com a Bri, sofrendo, batendo de frente, até o momento que ela descobre coisas e decide abraçar coisas e aprender coisas. E essa parte da magia, da raiz, é muito legal. E faz com que ela seja totalmente diferente e especial para essa ordem. E o final, nós temos, assim, eu peguei o que ia rolar, eu peguei, mas não do jeito que rolou, não do jeito que aconteceu. E do jeito que aconteceu foi muito, muito, muito legal, muito legal. Porque eu não quero contar spoilers, mas a Tracy, ela vai criando nesse livro coisas sobre linhagem. Como é importante
a linhagem que a gente vem, sabe? Como as pessoas nesse livro levam isso em consideração. Até por isso que a Bri é tão odiada. Porque ela veio do nada, sendo que as pessoas estão há anos e anos e anos nessa família da Távola Redonda, se ajudando, e pais com dinheiro, colocando dinheiro nessa ordem para que os filhos sejam escolhidos, e ela vem do nada. E daí ela sempre bate nesse negócio, a linhagem é a lei, como isso é importante. E no final do livro ela usa isso pra dar o plot, e é muito da hora, é muito da hora. Dá esse plot, ela ainda coloca em xeque uma coisa muito importante na nossa história. E ela fala, tipo, olha aqui como a linhagem é a lei, como as coisas serão resolvidas agora, por causa do que vocês fizeram no passado, por causa do que vocês continuaram fazendo durante anos e anos e anos. A linhagem não é a lei, então agora vocês vão seguir a linhagem. E isso é muito legal. A gente tem um romancinho muito de boas aqui nesse livro, tá? Eu achei até que ele foi muito rápido. Um negócio meio... Nossa, por que vocês se gostam tanto assim em pouco tempo? Isso também é meio que explicado no final. Mas... eu não torço por esse romance. Na verdade, eu torço pelo outro cara. Na verdade, eu queria que fosse um trisal. Seria interessante. É por isso que eu queria que fosse adulto. Porque se fosse adulto, poderia ser um trisal. Seria... Mas o romance, esse rolezinho aí, é uma pitadinha, tá? O livro inteiro é sobre a Bri. Sobre a Bri se descobrindo, entendendo sobre a mãe dela e tudo mais. Tem uma parte aqui no final onde ela entende realmente o que aconteceu com a mãe dela, que é tão bonito como ela acessa, é tão bonito como ela vê. E é uma história que não é muito leve, sabe? Porque a Bri realmente tem esse luto e muitas coisas para descobrir sobre ela. E a parte da Távola Redonda também é muito interessante. Tem vários níveis, vários tipos de demônio. A Bri entra nessa ordem sem querer, porque ela quer só descobrir o que a mãe dela... O que aconteceu com a mãe dela. Mas daí depois ela vai percebendo coisas e descobrindo outras coisas. Então é muito legal como é dividido. Os herdeiros, os escudeiros, então é bem interessante. E também é muito interessante essa magia da raiz que eu falei pra vocês, que é uma coisa muito importante pra Bri também. Então foi muito legal, maravilhoso, recomendo muito que vocês leiam. É sempre bom pensar no clichê pra quem. A gente nunca teve clichês, então é importante que a gente tenha agora. A Milena tem um vídeo maravilhoso sobre isso, sobre clichê pra quem, vou deixar aqui pra vocês verem. Então, mesmo que seja um livro em que você, leitor de fantasia, que já leu muitas fantasias, vai bater o olho e vai falar, tá, foi isso que aconteceu. É importante que a gente veja o que tem de mais nesse livro, o que ele está trazendo de mais, quais as discussões a mais que ele está trazendo, que tipo de clichê ele está trazendo para essa história, para quais pessoas. Eu acho que isso falta quando você lê um livro desse tipo, sabe? Eu acho que isso falta. Quando você vai ler lendários e depois você vai falar, é extremamente clichê e as coisas acontecem da mesma forma, então eu não gostei. É importante que você se faça essas perguntas antes, sabe? Porque no quesito de escrita, no quesito de desenvolvimento mesmo, ele não é um livro ruim. Ele é um livro muito bom. A escrita da Tracy é muito legal e ela leva a história muito bem. Então o que pode ter incomodado é o clichê, a lenda de Arthur, é as coisas que sempre aparecem da mesma forma, mas elas não aparecem da mesma forma. Então é importante que quando você lê, você saque isso. E é por isso que é tão importante livros desse tipo. Então é isso, leio Lendários. Vou trabalhar agora, já estou levemente atrasada. E vou começar o último livro desse vlog e depois eu mostro pra vocês qual é. E aí, gente, tudo bem? Tô editando esse vlog agora e eu percebi que ele já está muito longo, tá? Ele já está até o momento com 45 minutos, então ele já vai ficar mais longo do que isso. Então eu vou terminar ele por aqui. Eu disse que iam ser 3 livros, plot twist, vão ser apenas esses 2. Porque foram livros que eu gostei muito e que eu falei muito. Então eu vou finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e quero saber de vocês coisas importantes, tá? Por quê? Eu gostei muito de fazer esse vlog focado em fantasias pretas. E eu penso em fazer isso com outros vlogs também.
fazendo o vlog de um livro só, né? De uma trilogia só, de uma série só, de um gênero só. E eu queria saber se vocês curtem essa ideia, se esse vlog foi legal pra vocês, mesmo eu falando de um gênero só. Então, eu comecei outro vlog e eu fiz uma pergunta no outro vlog também. Mas eu também fiz essa. Eu vou cortar essa pergunta de lá, vou deixar só outra, vocês me respondam no próximo vlog, e trazer essa pra cá agora. Porque se vocês estão aqui assistindo esse vlog, vocês são as pessoas melhores para me responder, né, sobre isso. Se vocês curtiram esse formato e se eu fizer mais coisas assim, igual eu falei para vocês, também vai ser legal e vocês vão seguir assistindo. Eu gostei muito desses dois livros, como eu falei aí, durante 45 minutos. Eu acho que eu ainda não falei tudo que eu tinha pra falar da N.K. Jemisin. A forma como ela fala dos personagens, a forma como ela trata pequenos detalhes, como pedofilia, por exemplo, que foi uma coisa que eu esqueci de falar. E ontem, conversando com o grupo do Afrofocas, eu lembrei. E eu acho também que eu não falei tudo da Tracy Dion, de como ela criou uma personagem incrível e que corre atrás das coisas e que é forte o suficiente para falar das coisas que incomodam ela. Mas foram histórias muito boas mesmo, que eu gostei muito, cheias de clichês que a gente merece e que a gente não tinha. E eu espero que esse vlog tenha sido pelo menos o suficiente um pouquinho para animar vocês a conhecer essas histórias. Então eu vou terminar por aqui. Eu li um terceiro livro, na verdade, mas acho que eu vou falar dele no próximo vlog, para não passar em branco e tudo mais, mas eu vou deixar esse daqui especial para essas duas histórias que foram tão incríveis para mim. Espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir este vídeo, compartilhar, comentar aqui o que vocês acharam. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Tchau!